dia 24 de setembro foi sancionada a lei que torna crime a importunação sexual, muito frequente nos transportes públicos, a divulgação de cenas de estupro, além de aumentar a pena para casos de estupro coletivo. Para falar sobre os impactos da nova lei, o Toda Mulher de hoje recebe a psicóloga e psicanalista Márcia Modesto e o advogado criminalista Carlos Madiolo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Toda Mulher. Vou começar com o Carlos para a gente explicar para quem está em casa o que é a importunação sexual. Que tipo de condutas, de atitudes, principalmente esse tema mais relevante, como a gente tem visto ultimamente dentro do transporte público, que pode ser considerado uma importunação sexual? Haja criatividade para a gente conseguir prever aí esses exemplos, né? Essa lei ela veio para atender os anseios dessas mulheres que vivem nas grandes metrópoles, que sofrem diariamente esses abusos aí nos transportes coletivos, né? É metrô, é trem, é ônibus. Isso vem ao longo de décadas. Em setembro, em agosto, a Lei Maria da Penha fez aniversário e o pessoal do Senado resolveu promulgar essa lei ali no mês de agosto para comemorar esse movimento das mulheres, né? Nós tivemos aí uma grande conquista lá no ano de 2001, que nós estávamos conversando aqui, que foi o assédio sexual. Foi uma grande conquista. E agora chegou essa lei. Essa lei não trouxe só o crime de importunação sexual, ela trouxe uma série de medidas. Por exemplo, ela tornou todos os crimes sexuais elencados ali no Código Penal crime de ação pública incondicionada. Esse detalhezinho muda tudo. Eu não sei se nessa questão, no crime de estupro, se isso é um avanço ou um retrocesso. Isso vai depender do juízo de cada um, porque a mulher, no final da história, num crime de estupro, ela tinha o direito de fazer valer a justiça ou não. Ela poderia, às vezes, muitas vezes acontece isso, da mulher resolver prestigiar, colocar em primeiro lugar a paz dela, né? A sua tranquilidade, não se expor. Agora ela necessariamente vai ser exposta, porque no momento que chega ao conhecimento da autoridade policial ou judiciária, a autoridade policial ela é obrigada a instaurar inquérito, com a vontade ou contra a vontade da mulher, né? Mas, em termos gerais, essa lei merece aplauso, né? É um avanço significativo, né? Muito, muito grande. A lei é muito inteligente. Você vê que um crime de importunação sexual, assim como esse outro crime que essa própria lei criou também, que é a divulgação de cenas de sexo, né? Não só as cenas de estupro de vulnerável. As cenas, eu acho que ela vai atender muito mais a população nessa questão da divulgação de cenas de sexo, que é o ex-namorado, o ex-marido, para uma questão de vingança. Para prejudicar o ex-parceiro, né? Esses dois crimes, são chamados tipos penais, eles foram criados na lei. Os dois trazem a previsão da pena restritiva de liberdade, de reclusão, de 1 a 5 anos. Muito inteligente. Por quê? Porque com 1 ano de pena, o cidadão que comete um crime de importunação sexual comum na rua, ou o cidadão que está na internet e propaga, ele retransmite um vídeo que ele recebeu, ele vai pegar uma pena de 1 ano. Essa pena de 1 ano, ele tem direito, essa lei se comunica com a Lei 9.099, ele tem direito à suspensão condicional do processo. Então, o cidadão que responde a primeira vez um crime desse, ele tem uma oportunidade da justiça não ser preso e suspende o processo. Se ele cometer um segundo delito, o tiro sai pela culatra, porque ele responde pelo delito seguinte e pelo anterior. E desarquiva o anterior. No primeiro ele perde a primariedade, no segundo é cadeia. E o interessante dessa lei, por que de 1 a 5 anos? 1 ano você tem direito à suspensão da pena. 1 ano e pouquinho você já não tem mais. E a lei trouxe as qualificadoras. Quer dizer, se o cidadão tinha relacionamento com a vítima, relação de confiança, de parentesco, vai aumentar a pena. Aumentou a pena, passou de 1 ano da pena mínima. Já que não tem é considerado mais grave quando existe um vínculo, né? E aí ele não vai ter direito à suspensão, vai responder o processo em vara criminal. Não é em juizado especial criminal. Que o juizado especial criminal passa pra gente a sensação de impunidade que a gente vê a sociedade clamando pelo Como se a pena fosse muito branda, né? Esses são os GCRIMs. São os juizados especiais criminais que foram criados lá em 99 para desafogar a justiça. Então, os crimes de pequena monta vão para esse juizado. Ninguém sai preso dali.
Isso é para desafogar lá o sistema penitenciário, é uma hipocrisia. Isso é para desafogar o sistema penitenciário, que não tem vaga para todo mundo, aí você vê essas pessoas aí cumprindo pena na rua, pagando cesta básica. Esse delito de importunação sexual não vai ter esse privilégio. Ele não vai para a Lei 9.099, ele vai para a vara criminal. Então vai ter um juiz singular, né? Bom, Márcia, é importante a gente dizer também sobre os impactos também psicológicos nas vítimas, né? De todos esses casos. Um caso, na verdade, que levou, né, a uma discussão muito ampla. Todas as emissoras de televisão divulgaram isso. Foi de uma moça em São Paulo, né, no coletivo. O rapaz ejaculou no pescoço dela, que é assim, uma coisa quase que inimaginável, né? Onde a pessoa pode chegar, né? Embora não tenha agredido, mas né, é uma com força, mas é uma psicológica mesmo. Às vezes até maior. Então, isso gerou uma comoção que também alimentou, né, o debate sobre essa lei. Como essas mulheres devem agir nesses momentos em que se sentem coagidas, constrangidas, né? Qual é a primeira reação, principalmente num ambiente em que existem outras pessoas? Como é que ela pode se defender, né, para tentar não ser ainda mais violentada e também para que o agressor seja, né, pego, punido? Eu acho que tem uma coisa complicada. Ele até estava dizendo aí nessa lei que agora a questão é que a mulher ela vai ser exposta de qualquer jeito, não é? Eu acho que tem uma questão que a mulher, como ainda existe muito preconceito nessas situações, primeira coisa eu acho que é você pedir ajuda mesmo. Você está dentro de um veículo, num coletivo, acontece uma coisa dessa, você levantar, pedir ajuda, só que as pessoas têm vergonha, as pessoas têm medo. Né? Eu já tive situações dentro do meu consultório de pessoas que sofreram coisas graves, assim, da pessoa que está do lado abrir a calça, né? Colocar o pênis para fora e ela ficar paralisada sem saber o que fazer. Como se estivesse em choque, né? E ele começou a se aproximar dela ali. E ela ficou em choque, literalmente. Isso traz uma série de consequências. A pessoa pode passar a desenvolver um transtorno de ansiedade. Então, a pessoa passa a ter insônia, passa a ter receio de sair para lugares com muita gente, não quer mais ir para o ônibus, não quer mais pegar o metrô. A pessoa começa a se sentir acuada. E isso pode desenvolver uma série de sintomas sérios até. Cria uma situação como um transtorno pós-traumático. A pessoa fica com aquela atitude de estresse mesmo, porque o estresse é um estado de prontidão que você fica. Você está estressado, você está sempre em alerta. Você pode ter sintomas de síndrome do pânico, depressão? Sim, tudo, porque esse transtorno de ansiedade, ele pode evoluir para uma depressão, ele pode evoluir para uma síndrome do pânico, porque tudo vem, né, com aquele start que aquela situação criou. E vai evoluindo para muita coisa. Às vezes a pessoa chega... no meu caso, no consultório, ela desenvolveu uma síndrome do pânico, mas eu digo, o que aconteceu? Essa pessoa ela até apaga um pouco aquilo. E aí você começa a mexer... Apaga porque não quer lembrar daquele momento. Não quer lembrar porque foi impactante. Uhum. Tem pessoas que reagem, né, gritam, mas a maior parte das mulheres, elas têm medo, elas ficam constrangidas, porque tem uma questão ainda muito de, será que ela fez o quê? Será que eu vi outro dia, que não é caso de importunação, mas eu vi na televisão, parece que o Cristiano Ronaldo está sendo também aí com um processo atrás dele e tal, que ele abusou sexualmente de uma mulher, e aí fica aquela questão, será que foi isso mesmo? Será que não foi? De pronto, as pessoas questionam. A palavra da mulher. É a palavra da mulher. Será que essa mulher não está querendo tirar o dinheiro do Cristiano Ronaldo? Numa situação dessa, por exemplo, com uma celebridade como ele é do futebol? Esse é um fator muito importante, né? De muitas vezes a sociedade penalizar a vítima. Penaliza culpar mesmo. A vítima, né? Para uma situação
de absoluto desrespeito, mas será que ela não estava com uma roupa mais provocante? É a cultura machista. Ou se é uma Isso, cultura exatamente. machista, claro. Então, a culpa passa a ser da mulher por ela ter sido E agredida. nesses casos, né, o doutor está aqui e eu acho que ele vai concordar, a mulher, na maior parte das vezes, ela passa a ser responsabilizada de alguma maneira. Então, se Não nós é? vivemos essa realidade, eu achei assim meio duvidosa esse sucesso de tornar o crime de estupro um crime de ação pública incondicionada. Você tirou o direito, era um O que direito quer dela. dizer isso? Para a gente explicar para as pessoas. significa Tornar o um crime seguinte: de ação pública incondicionada. A vontade da vítima já não tem relevância, porque até a promulgação da lei, se a vítima não quisesse representar contra o autor do crime, Não a haveria autoridade processo. policial ia ficar de mãos atadas, não podia fazer nada. Agora Ela não. ficaria preservada, né? Agora independe da vontade dela. Então eu não sei se realmente não se invadiu o direito da mulher no final da história. Esse movimento feminista pode ter colocado os pés pelas mãos e ter exagerado nesse crime, porque os demais, mais do que merecido, né? Essa lei foi muito boa. Ela criou o crime, ela não só aumentou a pena do crime de estupro coletivo, como ela criou a figura do estupro corretivo, né? A figura do pai, do professor, que esses são os piores. E do estupro de vulnerável também, que são os retardados, os doentes mentais, né? Os menores de 14 anos. Então a lei já presume a violência já de plano. Achei a lei, assim, muito bem elaborada. Ela esqueceu, foi de revogar o inciso 1º, e aí existe um conflito de leis aí, e isso vai aproveitar a bandidagem. Porque hoje o estupro corretivo, a nova lei está aumentando a lei de 1/3 a 2/3. Mas já havia uma previsão no inciso 1º que não foi revogado, que se aumenta de 1/4, ou seja, 25%. Se os dois incisos estão em vigor, Eles estão em conflito, né? estão em conflito. E Qual que deve valer nesse o caso? mais benéfico ao réu. Então o réu Agora vai... eu posso fazer uma pergunta? Claro. Claro. Essa lei da importunação sexual, ela vai valer só para essas situações, nos coletivos ou no trabalho, ou vale, por exemplo, para as crianças? Vale para as crianças. Porque o que eu mais tenho, né, você tinha perguntado o que pode causar. Gente, abuso, né, que a gente fala abuso sexual infantil, que eu não sei se a gente pode... para mim fica meio difícil essa diferença da importunação, né? É uma coisa que gera um impacto para o resto da vida da pessoa. Um trauma para o resto da vida. Para o né? resto da vida. Gente, deixa eu interromper vocês só um pouquinho, porque o nosso tempo nesse bloco acabou, mas a gente vai retomar desse ponto no próximo bloco, tá bom? É só um minutinho, não saia daí.